Fala, meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos falar um pouco sobre o terceiro filo de animais. Já falamos um pouco sobre os poríferos e os quinidários. Para quem não assistiu, eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui abaixo do vídeo para que vocês possam estar assistindo e seguindo a sequência. Agora vamos falar sobre o terceiro filo de animais, que são os plateumintos. Primeiramente, os plateumintos, os principais representantes desse filo são os vermes, só que os vermes de corpo achatado. Nós iremos ver no próximo vídeo, ou seja, falando sobre o outro filo de vermes, que é nemateuminto, que também ele tem alguns representantes, ou seja, os representantes desse filo também são vermes, porém vermes de corpo cilíndrico. Vamos então falar um pouco dos plateumintos nessa aula, que são os vermes de corpo achatado. Além disso, esses vermes, os representantes do filo plateuminto, eles podem ser de vida livre, como é o caso, por exemplo, das planárias, como também eles podem ser parasitas, ou seja, aqueles que vivem dentro de um ser chamado de hospedeiro, certo? Portanto, eles são endoparasitas, porque eles vivem dentro do hospedeiro. E um exemplo de vermes plateumintos, que são parasitas, são as tênias e o esquistossomo. A tênia, para quem não sabe, causa então a teníase, o verme também que é conhecido como solitária. E nós também temos o esquistossomo, que é o verme que causa a esquistossomose, ou também conhecida como barriga d'água. Quais são as principais características desses animais, então? Primeiramente, esses animais, eles apresentam simetria, ou seja, eles são simétricos. Só que a simetria que esses animais apresentam é do tipo bilateral, ou seja, se pegar uma planária aqui qualquer, um exemplo aqui de um plateumento, e cortar essa planária ao meio, uma parte, ou seja, a parte da direita é igual à parte da esquerda, ou seja, eles possuem simetria bilateral. No caso dos quinidários, por exemplo, que foi o filo que nós estudamos na aula passada, no vídeo passado, eles possuem simetria radial. Por quê? Porque eu posso pegar uma água-viva ali, um pólipo, um quinidário, e dividir ele em vários pedaços iguais, certo? Então eles possuem simetria radial, já que nos plateumintos eles apresentam simetria bilateral. Além disso, eles são triblásticos. Por quê? Porque eles possuem os 3 folhetos embrionários, certo? Os poríferos, então, eles não tinham nenhum dos 3 folhetos. Já ou seja, eles são ablásticos. Os quinidários, eles são diblásticos. Possuem o que? A ectoderme e a endoderme. E aqui nos plateumintos eles são triblásticos, ou seja, a partir dos filos, todos os filos a partir de plateuminto até o último filo que a gente estuda, que é cordado, todos eles são triblásticos. Por quê? Porque eles possuem a endoderme, mesoderme e a ectoderme. Além disso, pelo fato deles terem os 3 folhetos, pelo fato deles serem triblásticos, eu posso classificar também esses animais como com relação ao celoma. O que é o celoma? O celoma nada mais é do que um espaço que separa o intestino da epiderme interna ali do corpo. Se tiver um espaço, eles possuem celoma, possuem cavidade. Porém, aqui no caso dos plateumintos, eles não possuem espaço, certo? Esse espaço ele é preenchido por uma substância chamada mesênquima. Portanto, como eles não possuem espaço entre o intestino e a epiderme interna, eles são classificados então como acelomados, porque eles não possuem celoma, não tem cavidade. Além disso, começa a surgir então um sistema nervoso. Se bem que nos quinidários surgiram então nos quinidários um tipo de sistema nervoso, só que era um sistema nervoso mais simples, composto apenas por algumas células. Já que nos plateumintos eles começam a desenvolver um pouco mais esse sistema nervoso, Por quê? Porque eles apresentam estruturas chamadas de ocelos, Não são olhos, Por exemplo, aqui no caso da planária, ela tem 2 rodinhas aqui na ponta da cabeça, que não são olhos, mas sim ocelos, que são estruturas que captam a luz, certo?
Então eles começam a ter o que? Um sistema nervoso do tipo ganglionar aqui, certo? E é interessante também que desses ocelos aqui, ó, partem cordões, né, que vai desde a cabeça até a ponta ali da extremidade final do corpo do plateuminto aqui, da planária, certo? Portanto, ele já começa a ter uma ramificação ali nesse sistema nervoso, mas é um sistema nervoso ainda um pouco simples, mas só que é mais desenvolvido que o dos quinidários, que eles possuíam apenas algumas células. Com relação então ao sistema excretor, certo? Ou seja, eliminação de resíduos metabólicos, certo? Eles não possuem rins, mas eles possuem um órgão chamado de protonefrídeo. Digamos que ele é como se fosse um rim mais simples, um rim primitivo, certo? E nesses protonefrídeos tem células, né, chamadas de células flama, que elas possuem flagelos. Esses flagelos eles movimentam, fazendo com que a excreta saia pelo poro, né, aqui do protonefrídeo, né, ou seja, o poro excretor aqui, certo? Então muito eficiente. Então tem um protonefrídeo composto por células flama. Essas células flama possuem flagelos que fazem o movimento, fazendo com que a excreta saia aqui pelo poro excretor, eliminando a excreta nitrogenada. Com relação ao sistema digestório dos plateumintos, é do mesmo jeito que o dos quinidários. É incompleto, portanto eles só possuem boca e não possuem ânus, certo? Então a digestão ela é parte extracelular e o restante é intracelular, portanto é uma digestão do tipo incompleto, só possuem boca. Então eles comem pela boca e defecam pela boca. E com relação ao sistema circulatório, né, eles não possuem órgãos ali específicos pelo sistema circulatório, não tem esse sistema circulatório, certo? E então a circulação deles ali, ou seja, as trocas gasosas ali é feita por quê? Feita por difusão, certo? Do mesmo jeito que o respiratório também, ou seja, por isso que eles são achatados, né? Porque eles sendo achatados, todas as células que compõem o corpo do plateuminto consegue ali, ó, entrar em contato com a superfície e obter o que? Os nutrientes, né, responsáveis então para eles conseguirem respirar, né, e ter a circulação deles ali, certo? Agora com relação aos principais representantes aqui, ó, vamos começar falando das planárias aqui então. Como eu disse, as planárias, né, elas não são parasitas, né, mas elas são de vida livre, né? E elas podem então estar em ambientes aquáticos, né, ou terrestres. Só que no ambiente terrestre ela precisa obrigatoriamente estar em um ambiente úmido, tá? Lembrando que se ela estiver em ambiente aquático, ela pode estar tanto em ambiente de água doce como em água salgada. Eles possuem então na região da cabeça ali, então, duas estruturas chamadas de ocelos, certo? Que captam a luz, certo? E a digestão, né, desses representantes aqui, ela é do tipo incompleta, né, porque eles só possuem boca. E então ela é parte extracelular, a digestão, e termina intracelularmente. A boca desses animais aqui das planárias é bem interessante porque ela não fica localizada na região da cabeça, mas sim na região terminal aqui, ó, certo? E a boca ela fica mais na parte interna, e o que faz com que o alimento seja captado é o que? É a faringe. A faringe então ela sai de dentro do corpo, ela se projeta, portanto ela é protátil e ela consegue captar, ela faz uma raspagem ali do ambiente e consegue então levar esse alimento até a boca, fazendo com que a planária consiga se alimentar. Com relação à reprodução das planárias, elas podem então ter uma reprodução do tipo sexuada ou assexuada. Se for sexuada, elas fazem fecundação cruzada, portanto elas são hermafroditas, elas têm os dois sexos em uma planária só. Então elas trocam gametas ali pelo poro genital, certo? E o que acontece? Elas fazem fecundação cruzada e as duas planárias ficam grávidas. E uma característica bem interessante é que a fecundação ela é interna, certo? E o desenvolvimento ele acaba sendo direto, portanto eles acabam
na hora que surge, né, o filhote, né, digamos assim, não tem o surgimento, não tem aparecimento de larva, né? Então já é direto, o desenvolvimento é direto, porque quando nasce uma planária, já nasce uma planária pequenininha, né, do jeito que os pais deram origem a ela. Mas elas também podem se reproduzir assexuadamente. De que jeito? Se cortar uma planária em vários pedaços, cada pedaço cortado pela planária ali, ó, dá origem a uma planária nova. Então, se eu tenho uma planária e eu divido ela em 10 pedaços, cada pedaço dá origem a uma planária nova. Portanto, 10 planárias serão originadas ali, porque elas possuem uma alta capacidade de se regenerar. Tudo bem? Agora, um outro grupo, né, aqui de plateumintos, certo? Agora são os parasitas. Nós temos então a tênia, né? E nós temos o esquistossom. A tênia, então, apresenta uma característica bem interessante, que elas não possuem sistema digestório. Por quê? Porque como elas são parasitas e elas vivem dentro do intestino, elas não precisam de sistema digestório, porque elas conseguem já obter o alimento já todo digerido ali no intestino, certo? E uma coisa bem interessante é que nós temos dois tipos aqui de tênia. Nós podemos ter a tênia solium e a tênia saginata. A diferença é que a tênia solium se obtém, né, ou seja, a pessoa contrai essa doença através do porco, e a tênia saginata a gente obtém ela através da carne do boi, certo? E além disso, no caso aqui especificamente da tênia solium, ou seja, tênia que a gente contrai através da ingestão de carne mal cozida e contaminada de porco, nós podemos estar adquirindo também o que? A cisticercose. Só que na verdade não é bem através da ingestão de carne crua, né? Mas sim da ingestão dos ovos da tênia. Mas nós vamos perceber isso aqui agora no ciclo. Então aqui nós temos um ciclo mostrando o que? Como é que se contrai a teníase aqui. Então aqui no caso nós temos o homem, certo, que está infectado, certo? Se ele está infectado ali, então ele possui o verme adulto no seu intestino. Se esse adulto acabar defecando ali no ambiente, o que vai acontecer? Os ovos da tênia, né, ou seja, as proglótides, que são os pedaços ali que compõem o corpo da tênia, vai ser liberado também nas fezes. E cada proglótide ali tem capacidade de gerar milhões de ovos ali, né? Então, cada proglótide ali com vários ovos misturado ali nas fezes da pessoa infectada, se algum animal, como é o caso, por exemplo, do porco ou da vaca, ingerir esses ovos ali, ó, através da alimentação ali, elas vão acabar contraindo, né, e elas vão virar o que? O hospedeiro intermediário. Por quê? Porque elas possuem o que? O verme na fase larval aqui, certo? Então, tanto o porco quanto a vaca, eles vão obter o que? A cisticercose, certo? Que é uma doença aqui, ó, que faz com que os vermes se instalem não no intestino desses animais, do porco e da vaca, mas sim no músculo, certo? Na carne. Então é por isso que quando a pessoa, né, ela vai contrair então a teníase, ela contrai por quê? Porque ela come a carne mal cozida e infectada do boi ou da vaca, certo? E esse verme, então, ele vai se desenvolver, fechando o ciclo, e a pessoa acaba tendo que a teníase. Mas a pessoa também ela pode pode também estar contraindo, né, a cisticercose. De que forma? Se a pessoa acabar então comendo os ovos então da tênia, por exemplo, um ser humano infectado, né, com a tênia, certo, vai lá e defeca no ambiente. As fezes desse infectado vai ficar no solo e os ovos vão ficar ali também, certo? Se a pessoa for ingerir um alimento, né,
por exemplo, uma verdura, né, que não foi bem lavada e ela está próxima ali das fezes da pessoa com os ovos e a pessoa ingerir esses ovos, ela não vai ter teníase, certo? Por quê? Porque ela não comeu da carne do porco ali, ela comeu de fato os ovos, certo? E então, então ela vai obter a cisticercose aqui no caso, porque ela vai ingerir os ovos da tênia aqui no caso, certo? Então ela vai ter a cisticercose. Se essa doença ficar no caso mais elevado, né, mais acentuado, mais grave, esses vermes podem se instalar no cérebro, gerando então a neurocisticercose, que é muito mais perigoso, certo? Porém, uma coisa bem interessante é que o ser humano só vai obter a cisticercose se ela comer, né, os ovos da tênia solium, ou seja, os ovos da tênia que é típica do porco, certo? Se ela for comer ovos da tênia saginata, ou seja, o verme que infecta o boi, ela não vai ter nada, certo? Então é assim que acontece o ciclo então, da teníase aqui, tudo bem? Agora nós temos um outro tipo aqui, né, de verminose aqui, ó, que é a esquistossomose, também chamada de barriga d'água, que também é uma outra verminose causada por um plateuminto, certo? Que é o que? O esquistossoma, certo? O esquistossoma, então, os que tem o nome científico Schistosoma mansoni, ele acaba causando então a barriga d'água. Então, como que se dá basicamente o ciclo dessa doença? Uma pessoa infectada, ela precisa defecar próximo de um local, né, de um lago, certo? Se essa pessoa infectada defecar ali próximo do lago, as fezes, né, contaminadas vai conter ovos, né? E esses ovos, ao chegar na água, ele vai eclodir, né, liberando uma larva ciliada chamada miracídio. Esse miracídio, então, ele parasita o que? Um caramujo, né, que é o hospedeiro intermediário do ciclo aqui da doença, esquistossomose, ou barriga d'água. Só que não é qualquer caramujo aqui, tem que ser o caramujo específico, que é o caramujo do gênero Bionfalaria. Esse caramujo, então, o miracídio, ele vai entrar no caramujo e vai sofrer uma modificação e vai sair do caramujo outra larva, que não é mais ciliada e nem chamada de miracídio, mas sim uma larva flagelar chamada de cercária, onde ela vai infectar um ser humano, certo? Na hora que ela infecta o ser humano, essa larva ela vai penetrar pelo tecido epitelial da pessoa, vai cair na corrente sanguínea e vai então afetar, então, né, vai fazer com que ocorra um inchaço no fígado e no baço, fazendo com que aumente o líquido ali, né, na região abdominal. Por isso que se diz barriga d'água. E uma característica aqui bem interessante aqui, ó, é que esses vermes, né, eles apresentam dimorfismo sexual, ou seja, tem o macho e tem a fêmea. Eles vivem acasalando ali no intestino ali, certo? Então, o macho ele apresenta o que? Uma região chamada de canal ginecóforo, que é o que? Um local onde ele abriga a fêmea, né? Ele abraça literalmente a fêmea, fazendo com que eles fiquem eternamente ali, ó, acasalando, e a fêmea liberando vários e vários ovos. E toda vez que o ser humano infectado com a barriga d'água defecar, né, próximo de um corpo d'água, ele vai estar infectando e liberando miracídios que vão procurar caramujos do gênero Bionfalaria para poder então produzir novas cercárias e assim infectar novos seres humanos. Tudo bem então, pessoal? Então basicamente é isso, tá? Tivemos então a nossa aula aí de plateumentos, tá? Com as principais características, os principais representantes e as principais verminoses, tá? Se você curtiu essa aula, por favor, deixa no comentário aí, tá? Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser notificados, tá? Compartilhem aí, deixa o like, deixa o comentário para eu saber se vocês estão gostando ou não, deixa aí dicas, tá? De resolução de questões, dicas de algum assunto. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima.